Hoje nós vamos fazer essa estrutura que se chama trifold, é esse tipo de caderno, mas eu queria mostrar um livro que eu fiz antes da gente começar, só para vocês verem assim, o potencial não é, desse tipo de dobradura. Aqui no caso, né, era um livro é um livro de artista, né, que se chama Pedra Lascada, e que ele é composto de duas peças. A primeira, não é, é um livro dobradura, né, tipo o livro do dragão, mas que eu usei os recursos da edição mesmo, né? Olha, tem folha de guarda, né, a capa, bom, e tem uma questão que explica aqui, né, um texto que explica tudo que foi usado, porque eu usei aqui algumas palavras de sumério, e tem todo. Depois eu vou deixar para vocês o link para vocês entenderem melhor o livro. Né, fiz um colofão explicando a obra, e a questão do triângulo ela é muito importante, não é, dentro da obra, porque primeiro, não é, o sumério ele é, né, o cuneiforme, né, que é o tipo de escrita, ele tem essa relação com o triângulo, não é? Olha, ele essa forma é muito presente nesse tipo de língua, né, de escrita, na verdade, desculpa, né, porque é a escrita cuneiforme, e o sumério é uma das línguas que usam a escrita cuneiforme. Né. Então, esse aqui a gente já fez, não vou entrar em detalhes. Né. E aqui, no caso, né, então eu usei a estrutura do triângulo e usei aqui esse trifold, que é, né, a forma de árvore. Então, ele fica todo, né, no formato triangular, né? E aqui são onde os cadernos são costurados. Eu usei o panfleto, né, bem simples mesmo, porque não queria chamar muita atenção. Então, o ideal é que fosse algo simples, não é? Então, aqui também, não é, eu vou usar essa ideia dos cadernos aqui também, né, como numa encadernação comum, não é? Usei a mesma a técnica aqui também, não é, da folha de guarda, tudo isso para manter os detalhes do livro, não é? E aqui cada caderno, não é, ele vai tem a ver assim, porque é água, ar, né, tem a ver com um detalhe mesmo da natureza, não é? Mas eu não vou explicar isso aqui. Essa palavra significa água, né? Cada palavra tem uma relação. Mas é só para vocês perceberem que você pode construir vários cadernos, não é, e ter uma narrativa. E aqui, por exemplo, não é, você fala da destruição da natureza, então de um lado você tem tudo verde e do outro lado você tem tudo cinza, não é? Aqui também. Então é um livro muito escultural, não é? Essa estrutura aqui que a gente vai aprender. E tem uma outra semelhante que se chama fishbone, mas né, aqui então não é sempre esse o ir e vir, não é, do que está destruído, o que está construído, e aqui não é, o devir, que é algo que está ainda para ser feito. Não é? Então seria essa a ideia do livro, mas a questão toda aqui é somente para mostrar para vocês, não é, esse trabalho. Não dá para abrir o livro aqui porque ele é muito grande e minha câmera não vai pegar, tá ok? Mas assim, é possível fazer assim, não é, com ele, e você abrir todos os, não é, você abrir todos os cadernos, e você tem, se você olha de um lado é tudo colorido, se você vê de outro ângulo ele é todo cinza, não é? Então é isso que eu estou dizendo a vocês, é uma estrutura que comporta muito bem, não é, várias possibilidades aqui de criação. E essa estrutura, o fishbone, e o que a gente não vai ver o fishbone, mas eu vou falar um pouco dele, e o trifold, ela vem da criação da Heidi Carle, que é esse livro, não é, que é super famoso. Ela é uma das maiores escultoras de papel, por assim dizer, né, uma das maiores encadernadoras da atualidade. E essas formas são criadas por ela, não é? Aqui então a gente vê o trifold que ela faz em vários tamanhos, não é? E também, não é, a outra estrutura que a gente vai trabalhar, que não é, essa capa, ok? Só vou mostrar um pouco aqui para vocês. Então a gente vai fazer esse caderno aqui,
No craft, eu acho que funciona muito bem. Quem não precisa. Aquele papel do meu livro, ele é um papel mais caro, né? Porque é um livro de artista, é uma outra história. Mas uma simples folha de craft, não é, que você compra na papelaria, né, aceita muito bem, assim, esse papel, esse formato nele é muito, assim, em termos, não é, em termos geométricos, em termos de exposição, ele é muito interessante. Aqui, esse também é um papel, tipo uma cartolina, um color pulo soft color, eu acho que chama, que você compra para fazer cartaz na papelaria, que é bem barato, né? Uma folha grande, dá para fazer. A capa também, não é? Que a gente vai fazer, seria isso, não é? Ela pode ser em craft, não é? O mesmo papel craft que eu usei aqui, não é? Nessa estrutura, não é? Então não é problemático, assim, é um papel mais resistente. Eu acho que não pode ser um papel muito fino, não é? Mas dá para fazer no tamanho A4, depois eu vou mostrar, né? Então aqui também, mesmo caso, né? É uma, né, estrutura, aqui é um fishbone, né? Porque a brincadeira, não é porque fishbone não é a espinha do peixe, né? Então a brincadeira, já que a ilustração era isso, mas isso aqui são só, não é, são alguns ensaios, assim, por assim dizer, né, antes de fazer aquele livro. Então eu testei muito material, isso aqui é um papel de arroz, que eu imprimi a gravura, não é? Então, enfim, não é? Eu acho interessante aqui vocês verem, isso também é um papel que tem na papelaria comum, né? Esses papéis de fazer cartaz mesmo, então, não é? E aí eu usei, aqui no caso é linóleo gravura, mas pode usar carimbo, pode usar o que for, não é? Aí esses outros também eram todos testes, né, que eu fiz na época. Aqui, por exemplo, é um papel cartão muito grosso, muito difícil de manusear, não aconselho, não é? Mas eu acho, porque ele dá muito volume, você vai penar para fazer, não é? Então aqui eu trabalhei com o stencil, uma tinta acrílica, não é? Tinta acrílica branca, stencil, nada muito, né? Tinta comum, pode ser guache, né? Não tem. E aqui também usei, né? Essa, tá até grudando. Grudou. Pois é. Ficou muito tempo aí, grudou, né? Tava o contrário aqui. Então, deixa. Não vou rasgar. Então, para perceber como que essa estrutura ela se dá, né? Aqui, por exemplo, eu usei também esse papel cartão e a tinta era branca, ela se contaminou pela cor do papel, não é? Então era uma ideia toda branca, brincando aqui com a música do Gilberto Gil, não é? Mas o que é interessante, a gente tem espaços que a gente pode usar nessa forma, não é? Aqui, por exemplo, eu coloquei essa etiqueta porque às vezes o papel estava tão grosso que ele estava se soltando aqui. Então, com a etiqueta, ele se firmou. E aqui também é possível colocar informações, é possível, inclusive, não é, colocar um papel, um cartão ou outro caderninho aqui dentro. É uma estrutura muito versátil, não é? E aqui, esse também é o fishbone, mas depois que eu mudei lá para o trifold, só para não ficar reproduzindo, né? Aqui é uma cartolina comum mesmo, né? Vocês vão ver, eu vou usar mais dela, é só a capa, né? Em que eu usei essa imagem aqui, então a ideia é só mesmo mostrar essa possibilidade, não é? De você ter, você pode deixar tudo de uma cor só e trabalhar somente um detalhe, não é? Para hoje, nós vamos fazer esta estrutura maior. Não é? Então, vocês vão precisar, para essa estrutura, quem quiser fazer, não é, esse tamanho, vocês vão precisar, então, de um retângulo, no caso, para fazer essa estrutura, do tamanho de 33 por 62 e a capa 34 por 45. Mas vocês podem fazer no tamanho A4, que não tem problema também. Aí no caso, eu fiz aqui, eu transpus, depois eu vou deixar para vocês,
não é, toda a estrutura para o A4 e dá perfeitamente. Inclusive a capa, eu vou deixar aqui a medida para você. Não é? Então, olha, ele vai ficar bem pequenininho, não é? É uma estrutura bem, bem fofa, não é, por assim dizer. Não é possível totalmente fazer tranquilo, tá ok? Então, assim, o A4, né, que é 21 por 29,7, se eu não me engano, não é? E a capa que vai ser, então, do tamanho 24 por 32, o retângulo. Não é? Vai dar só um pouquinho a mais aqui no... do que o A4, mas vocês podem criar um papel, assim, pode pegar um papel maior. O craft, ele possibilita você cortar, né? Então, dá para fazer dessa forma. Aqui não está ainda costurado, não é? Mas a costura é bem simples, não é? É o panfleto depois, não é? Ops. O panfleto que a gente vai costurar, mede a altura aqui da capa, não é? Arruma 3 vincos, faz os furos e costura. Depois a gente vai fazer isso ao final, ok? Bom, então, o que é interessante pensar? Que cada dobra daquela ali, não é, tem uma marcação. No caso do grande, da folha grande, a gente vai usar 1,5, 5, 1,5, 7,5, 1,5, 10 e assim por diante, né? Você vai aumentando de 2 em 2,5 centímetros, não é? Aqui no caso, né, e cada parte, não é, que está entre essas progressivas que vão ocorrendo, não é, vai ser uma parte fixa. Lá é 1,5, mas para o A4 vai ser, não é, 1, 2 centímetros, 1, 2,5, porque eu fui aumentando meio centímetro para a gente ter a compensação dos tamanhos, não é? Então, 1 centímetro 3, 1 centímetro 3,5, 1 centímetro 4 centímetros, 1, 5 e 1 centímetro, e aí já não tem mais nada, não é? É preciso pensar que a gente precisa tentar fazer essas marcações da forma mais exata possível, porque senão vai ficar torto, né? E aqui eu passei o lápis, não é, somente para visualizar melhor essa divisão, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui somente para fins didáticos mesmo, uns carimbos, né? Mas assim, não tem, vocês podem usar aí da forma que vocês acharem mais interessante, não é? Aqui no caso, não é, a gente pode pensar que, como eu mostrei lá no livro para vocês, a gente pode criar uma continuidade. Então, algo que começa, não é, e termina. E dentro da história ali da Radical, a gente sempre começa do menor para o maior, né? Na verdade, eu até mostrei isso aqui de cabeça para baixo, porque não é para mim, não é pelo menos ir da esquerda para a direita é meio pensar invertido, não é? E aqui então eu já fiz as marcações, não é, dessas divisões, ok? A primeira coisa que é muito importante para esse tipo de caderno, não é, esse tipo de coisa, é a gente dobrar tudo de forma muito, muito exata. E a Heidi Kylie, não é, ela tem essa característica dos trabalhos dela serem muitos milimétricos, assim. Então, um erro milimétrico, você vai estragar tudo. É um problema. Esse aqui nem tanto, né? Vai ficar torto, alguma coisa. Mas tem alguns que a execução se torna impossível, simplesmente, não é? Aqui, não é? Então eu já marquei aqui 1,5 centímetros. Só vou deixar aqui para ver se fica mais, né? Então eu vou pegar uma régua, não é? Alinhar os pontos que eu marquei aqui e marquei aqui, não é? Vou segurar a régua, vir com uma dobradeira por baixo, não é? E fazer esse movimento que é para a gente criar o vinco de forma reta, não é?
E aí, por isso que eu acho importante dobrar no meio, o que que a gente faz? A gente vai alinhar, não é? A dobra aqui, não é? Então a gente já tem um pequeno vinco da dobra ao meio, não é? Olha, a gente vem e alinha aqui certinho. A partir daqui a gente vai saber que vai sair reto, né? Olha. Então a gente vem, faz isso, né? Aí no subsequente, né? E assim por diante, né? A gente vai trabalhando, alinhando todos aqui. Tem que fazer com paciência. Então a gente corta, né? Desculpa, a gente dobra, vê aqui, né? Alinha a ponta de baixo, alinha a ponta de cima, e depois é que faz o vinco de verdade, né? Então, né, eu já só fiz o primeiro vinco aqui para vocês verem, né? E aí pode passar a dobradeira, né? Etc. E é importante, né? A parte que você quer como, não é, exposta, então ela fica aqui, no caso, para dentro, né? E a gente vai dobrando, não é, de fora para dentro, ok? Aqui novamente. Né, com cuidado. Aí eu faço o vinco primeiro, depois eu vou fazendo a dobra. Opa. E a régua foge, né? É complicado. Então, aqui, né? Alinhou, desce aqui, desce aqui. De novo, né? Mesma coisa, olha. Alinhou. Então a gente está indo do menor para o maior. E aí, né? E aqui, como ele vai ficando, não é mais complicado de dobrar, porque vai ficando grande, talvez, né, vocês não vejam o vinco, mas não é tão problemático, porque é o mesmo processo, né? E aqui, né, a gente pode até fazer dobrado, virar, não tem problema, né? Desde que a gente mantenha o mesma direção. Aqui então a gente vai reforçar todas essas dobras. Bom, uma vez que a gente já terminou essa parte, agora nós vamos aqui ir no verso da folha, não é? E nós vamos fazer um acordeon com essas dobras. O que acontece, não é? Então a gente parte sempre do menor, né? Aqui no caso dá 1,5, mas no caso do papel A4 1 centímetro. E a gente tem essa dobra, né? E aqui a gente tem duas
não é, a marcação de 2 vincos. Então, o que a gente vai fazer? É tipo o acordeon lá que a gente, né, já fez outras vezes. Então, aqui a gente tem esse acordeon, desculpa, essa dobra, né, que vai... Aí a gente vai alinhar de novo no corte, não é? E vai alinhar aqui, olha, no primeiro, né? Olha, só pra gente ver aqui mais perto, né? Então, você tem o menor que a gente dobra e alinha nesse, esse fica, ok? Então, agora a gente pega o que restou e alinha de novo no próximo vinco, não é? Pensando que primeiro e segundo sempre, né, no primeiro. E a gente vai fazer toda essa sequência aqui. Olha. Maior. Então, não é? É legal aqui, dar uma... Passar aqui a dobradeira para fazer bem os vincos, né? Se quiser fazer do outro lado, né? E a gente já começa então a ver essa estrutura. Depois disso tudo, a gente vai abrir novamente, né? E eu prefiro virar, né? Que é o seguinte: todas as medidas que a gente tem de 1 centímetro, né? No caso de vocês, aqui no caso do meu de 1,5, a gente vai fazer um X e vai pular, né? Olha, essas medidas a gente não corta, né? Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, né? E nem esse último também, né? Então, agora o que a gente vai fazer é pegar um estilete, eu acho difícil fazer isso com a tesoura, e cortar somente os intervalos aqui. E aí tem que ficar bem atento, não é? No caso aqui eu tenho uma régua maior, mas né, tem que ficar bem atento para ir no vinco. Se você quiser fazer, não é, um risco com lápis, para você não riscar torto, não tem, é até um recurso mesmo. Ok. Então, não é, a gente corta aqui, quando o estilete está ruim, ele estraga seu papel. É o caso aqui. Né? O dia tá úmido, tá muito chuvoso, aí o papel ele não fica, esse papel ele não resiste muito. Tá? E aí a gente já tem a primeira estrutura, olha, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vemos, né, aqui, a gente tenta unir as partes, né, segura e vai fazendo isso, olha, né? Então, a gente tem uma, dobra, aí ela mesma, né, a própria estrutura, ela se ajeita, né? Olha, isso. Então, é interessante aqui agora, né? A gente coloca uma fita dupla face, não é? Ou uma cola. Então, a gente coloca, né, aqui e aqui. Mas antes, né, a gente tem que aí acertar tudo aqui, né, certinho. E nós vamos fazer um triângulo aqui. Então, né, vejam bem, esse vinco, não é o menor, não é? A gente tem um de 1,5 centímetro, 1 centímetro. Esse mais próximo, a gente faz aqui um triângulo. Então, a linha, não é? Essa ponta nessa linha. Ok, não é?
dobra bem. Então a gente vai ter isso. A gente abre, né, e força a estrutura. Tá vendo? Vai dar um triângulo. Então, aí só depois de feito isso é que a gente coloca, não é, a cola, ok? Então vocês têm aí, olha, um trifold que ainda precisa colar, prontinho, né? E que tem essa linearidade, né? Olha, a gente tem todas. Então pessoal, não é? Eu coloquei aqui a fita, né? E aí é importante que a gente alinhe tudo, não é? Que a gente alinhe todo o papel, porque senão a gente pode criar problemas ali, não é? E aí depois que tira a fita, mesma coisa do outro lado. Segure bem para não criar problemas. Então aqui a gente tem a estrutura toda pronta. Ó. Depois, para encadernar, a gente pode escolher encadernar com essa aba para cá, com a aba para trás, aí como vocês tiverem interesse, né? Então, eu particularmente gosto muito dessa estrutura, acho muito bonita. E aqui, né, também dá para ver por outro lado, né? Então ele fica solto aqui mesmo, né? A gente só fica preso em cima, que cria essa forma geométrica, né? Agora, para a gente fazer a capa, né, eu fiz o seguinte, enchi de carimbo aqui, é somente por uma questão didática mesmo, tá? Porque depois pode ser que fique difícil para vocês entenderem no papel. Mas assim, pode fazer com papel liso, não precisa, pode carimbar ou fazer alguma gravura, alguma coisa depois de pronto, como eu fiz nos outros casos ali. Então, com a parte que você quer para fora, né, aqui nessa posição, nós vamos fazer um pequeno vinco. São só 2 vincos aqui, não dobrem, ok? Senão vocês estragam. É somente para a gente ter assim uma referência, né? Então, encaixamos aqui as 2 pontas, não é? Então, nós vamos vir aqui fazer só isso, olha. Um pequeno vinco aqui. De novo a linha, não é? Um pequeno vinco do outro lado. Mas vejam, só temos vincos aqui. Aqui tá normal, ok? Então, nós vamos trazer essa ponta até o vinco. Né? É uma forma aí de não precisar fazer conta, né? Eu sei que pode estar difícil de enxergar aí para vocês, né? Mas eu acho que a coisa por si só é explicativa. Bom, e agora nós né, passamos aqui para o outro lado e fazemos a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ter essa forma. Aqui, então, no caso, né, a gente vai agora dobrar ao meio. E pense, né, como ali no trifold, no fishbone também, a questão toda é que a gente vai criando os vincos e vai alinhando, não é? Todos as dobras nesses vincos, porque né, é uma forma de evitar que o papel fique torto. Então, a partir do próprio papel, a gente vai criando né, esse tipo né, de recurso. Né?
Então aqui agora a gente... Opa! Porque isso daqui tem uma função. Eu quero fazer desse lado, mas vocês podem fazer do lado que quiserem, mas é porque depois tem uma dobra mais complicada e eu quero usar isso aqui como fundo para vocês saberem, não é? Então a gente vai ficar com isso aqui, não é? E aí agora a gente vai fazer um processo que é um pouco... pode ser por dentro também, né? Tanto faz. Que é o seguinte, nós vamos pegar isso aqui, né? Essa dobra aqui, esse vinco aqui, aqui. Preciso sempre alinhar, né? Aqui a questão toda, né, é a gente criar um vinco para... Então nós criamos esse vinco, ok? Não é? Fica assim, olha. E aqui a gente dobra dessa forma, não é? Olha, a gente tem... Porque isso precisa ficar de cá, porque a gente vai encaixar né? Olha, então nós vamos vir aqui e dobrar para dentro aqui. Como a gente é o vinco da dobra que a gente fez primeiro, né? Então sempre nos vincos. Então a gente dobra aqui, dobra aqui. Aí nós vamos abrir, né? E fazer, aí a gente dobra o tanto que for possível, né? Até esse vinco aqui, olha. A gente dobra aqui, né? E volta, né? Vejam que a gente já vai ter o início dessa estrutura, olha, repetindo aqui, né, mostrando como que fica. Isso, 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 porque aqui eu sei que é um pouco complicado. Então, nós vamos dobrar aquele primeiro vinco lá que a gente já fez, olha. Então, a gente já tem a primeira, né, o primeiro desenho aqui, não é daquela... Só dar uma acertada aqui. Aí vocês podem alinhar, olha, vinco com vinco, porque às vezes, não é na dobra, a gente se afasta aí algum milímetro ou outro. Então, essas coisas aqui, elas precisam todas estar alinhadas, como eu já disse a vocês. Agora, não é, aqui, nós vamos pegar essa parte, não é? E tentar encontrar ao máximo aqui, porque essa é a linha central agora, não é? Onde estão as duas coisas aqui. As duas páginas. Então, a gente tenta aqui, não é? Ser bem preciso, né? Pode pensar primeiro, antes de dobrar totalmente, né? Tentar encontrar aqui, olha, as duas partes. Aí, depois de encontradas, aí você dobra. Essa parte costuma ser um pouco difícil, a que vem agora, ok? Então, prestem bem atenção. A gente, é interessante colocar, então, essa parte para o alto, não é? E você tem essa aba. Então, a gente vem aqui e dobra até esse vinco aqui. Mesma coisa com o outro. Vejam, não é para quem, se não foi possível ver. Então, a gente, né, faz isso, depois vem para cá, vem para cima, tá ok?
Quando a gente vem para cima, a gente criou esse vínculo. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Olha, nós vamos criar esse tipo um cone, né? Olha, por isso que eu coloquei o carimbo, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, fazer esse movimento. Agora aqui, né? É só esse é um processo de origami mesmo, não é? É só você vai perceber que ele vai bem organicamente. Reforça aqui. E aqui agora, não é só para vocês estão vendo, né? Olha, então esse é o externo, esse é o interno. Aqui agora, o que, que a gente vai fazer? Olha, é levantar essa parte, né? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer bem calmamente, né? Eu vou fazer aqui de novo. Você vai, então você puxa isso, né? Olha, e ao puxar, esse triângulo aqui está se formando. A gente forma um triângulo aqui. Que é interessante, não é? Que ele se alinhe aqui nesse vínculo. Olha, era um vínculo que a gente já tinha feito, como eu disse. Às vezes dá um certo deslocamento mesmo, aí, sobretudo quando a gente faz pela primeira vez. Volto com ele e vou fazer a mesma coisa aqui com o outro, né? Olha, vou tentar alinhar aqui no vínculo, mas nem sempre tá certo, como eu disse a vocês. Mesmo procedimento. Então aqui a gente vai ter essas duas abas. A gente vai colocar uma dentro da outra, olha. Então nós encaixamos, não é, uma aba dentro da outra. Aqui de novo, né, para vocês verem, né? A gente dá uma acertada em tudo. E agora, né, a gente tem um vinco aqui, não é? Olha, vocês têm aí. O que, que a gente faz? A gente traz para trás, ó. Então, de novo aqui, só para vocês perceberem como é. Né? Você tem tipo um losango, né? Corta, dobra, né? Enfia para trás. Ok? E aqui, então, a gente tem a nossa primeira capa. Vem aqui. E agora é importante a gente perceber o volume, não é? Então, a primeira dobra é essa aqui. E, então, o nosso caderno, ele vai ficar, não é, encadernado aqui. Então, é interessante a gente medir aqui. Não precisa, não é uma medida tão exata, mas assim, o caderno vai ficar costurado aqui nesse vinco, não é? Eu gosto de colocar a aba para o lado de cá, porque eu acho isso aqui muito bonito e a gente pode usar isso aqui de outra forma, não é? Mas é possível fazer o contrário também, não é? Mas aqui eu acho que mata um pouco toda essa estrutura, não é? Então, nós temos aqui o caderno. Então, aqui agora, para a gente fazer a dobra, a gente mais ou menos marca, né? Não é? Às vezes não fica muito reto aqui, não é? Essas coisas não ficam muito certas, não. Né? Olha. Então, nós temos aqui isso e temos aqui nossa capa. Agora, nós vamos costurar, não é? Então, a gente faz aquele mesmo... é o esquema lá do panfleto mesmo. Então, a gente mede a altura da capa, não é? Divide por 3 e faz 3 pontos, né? Para acelerar o nosso processo, eu abreviei aqui um pouco para a gente não perder muito tempo. Então, não é? A gente cria
esse diagrama, não é, do tamanho da capa, né? É aquele esquema lá que a gente já fez, né? Então dobra ao meio, não é? Aqui, depois dobra aqui, não é? Dobra aqui, e você tem os 3 pontos. E aqui eu já furei para justamente acelerar. Eu vou passar aqui o panfleto de novo, porque às vezes vocês se esqueceram, né? E tem que voltar no vídeo. Eu vou entrar com a linha por dentro, mas vocês podem fazer de fora, não é, como quiserem. Aqui, ops, escorregou. Duas alturas, não é, que a gente vai usar aqui. Não precisa ser muito, porque é bem pequeno, a não ser que você queira deixar algum espaço, não é? Então nós entramos aqui, né? Passa direto. Vem aqui, não é? E volta. Então a gente fez bem esse processo aí em outros livros, não é? Como no vai para o lado, como no doador, não é? Entre outros. E aí dá um nó. Eu prefiro não deixar muita aresta, porque é um livro que, a meu ver, é bem artístico mesmo, né? E aqui então nós temos o nosso trifold costurado.